Nesta edição da nossa Resenha da Bola, segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2024, iremos analisar com Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, a conquista do Botafogo e esse final de campeonato. Aliás, a segunda conquista do Alvinegro Carioca em apenas uma semana. Botafogo que havia sido campeão da Libertadores na final contra o Atlético Mineiro, lá em Buenos Aires, estádio Monumental de Nunes, o estádio do River Plate, na Argentina, e poucos dias depois, conquistando também o Campeonato Brasileiro após 29 anos. Já Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná, e o rebaixamento do Atlético Paranaense, que agora vai se juntar ao outro clube paranaense, o Curitiba, e jogar a Série B do Brasileirão. Curitiba que caiu no último campeonato, 2023, e não conseguiu retornar para a Série A. Enquanto isso, o Robinson Lessa, direto de Penedo, Alagoas, nordeste do Brasil, vai falar do Super Mundial de Clubes, que vai ser realizado no meio do próximo ano nos Estados Unidos, e ele vai analisar os grupos, que foram definidos na última semana. Tudo isso, fiquem ligados após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição da nossa Resenha da Bola e eu vou direto ao Rio de Janeiro. Antônio Manuel Góes, Botafogo conquistando mais um caneco, campeão brasileiro de forma justíssima. Um ano que o Botafogo de fato esteve muito bem, principalmente depois das contratações da janela do meio do ano, reforçando ainda mais um time que já era bom, mas elevando a qualidade não só do time, mas do elenco do Botafogo. O Botafogo passou a ter, para o seu técnico português Arthur Jorge, mais opções de mexer na equipe durante os jogos das competições. E o detalhe que você vai analisar também, vai começar a analisar, a questão dos times brasileiros na Copa Libertadores da América. O desempenho dessas equipes, diferentemente da seleção brasileira, que vai muito mal nessas eliminatórias para a Copa do Mundo de Seleções, em 2026, ocorre o oposto com relação aos clubes brasileiros na Libertadores, na competição das equipes. Mas aí vou deixar essa questão para você analisar com mais detalhes. Um abraço, Antônio Manuel Góes. Olá, Júnior, companheiros e seguidores da Resenha da Bola. Diferentemente de nossa seleção fora do topo das eliminatórias para a Copa do Mundo, os clubes brasileiros mantêm-se hegemônicos na Libertadores da América, notadamente a partir de 2019 com a vitória do Flamengo sobre o River Plate na final de Lima, cujo feito repetiria em 2022. Daí em diante, Palmeiras 2 vezes, 2020 e 2021, Fluminense 2023 e Botafogo neste 2024, quebraram em primeiro plano longeva supremacia dos argentinos, detentores com os uruguaios do maior número de títulos da principal competição da Conmebol. Poucos recordam, mas o Fortaleza participou da Libertadores dos idos de 1961, 63 e 89, retornando recentemente após longa ausência, embora limitado a sequenciar sua jornada na Sul-Americana, com chegada à final do torneio e derrotado na decisão. A par do recente rendimento de argentinos e uruguaios, o Brasil desponta com reais possibilidades de uma próxima temporada de sucesso na Libertadores.
Botafogo, atual campeão, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Internacional e São Paulo poderão ter a companhia de um recém-revigorado Corinthians no Brasileirão e do próprio Bahia, ambos a disputar a pré-Libertadores ano que vem. Apesar de uma competição de mata-mata disputada ao longo da temporada, concomitante com os eventos nacionais, em todo o continente sul-americano, a Libertadores tem proporcionado a franca superioridade do futebol brasileiro nos últimos 5 anos, a partir do maior investimento de nossos principais clubes. Por óbvio, também apropriado ganhador do Brasileirão e disparado com o melhor desempenho em 2024, o Botafogo, mantido e certamente reforçado o elenco atual, é potencial candidato a novo troféu continental em 2025, numa perspectiva de termos outra finalíssima entre brasileiros, tal o melhor desempenho técnico de nossos representantes. A retomada do crescimento socioeconômico do Brasil reflete também naturalmente em nosso futebol profissional, que apesar de ainda muito distante da organização ideal do planeta, denota sua capacidade de atividade negocial lucrativa, malgrado gestões reticentes, como, por exemplo, a do Atlético Paranaense, ironicamente rebaixado para a Série B, que insistem na manutenção de metodologia coronelesca na condução gerencial do mais popular esporte do planeta, Antônio Júnior. Legal, Antônio Manuel Góes, de fato, né, na Libertadores da América nós temos sempre a possibilidade de termos uma final de brasileiros, porque nos últimos anos, como você bem relatou, o Brasil vem, de fato, sendo soberano. Não é à toa que, desde 2019 para cá, somente clubes brasileiros foram campeões. E também predominando as finais entre clubes brasileiros. E a perspectiva é de termos, mais uma vez, o Brasil com essa supremacia e muito também, você relatou bem a questão do país, que de forma ajuda, com toda certeza. Agora, além, tem esse aspecto positivo, infelizmente, você relatou também muito bem a questão do Atlético Paranaense, uma gestão ainda naquele estilo, né, do cara que faz tudo, que manda, prepotente, mas esse é um assunto que eu vou jogar para Fernando César, que está lá em Curitiba, no Paraná, conhece muito bem essa situação e vai falar do rebaixamento do Atlético Paranaense, agora se juntando ao Curitiba, hein, Fernando? Um abraço. Olha, Júnior, com a confirmação do rebaixamento do Atlético Paranaense da Série A para a Série B, quase que a metade de Curitiba, que é uma cidade que lembra muito a polarização no futebol do que acontece em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, essa quase que metade dos torcedores, se por um lado amanheceu enlutada, a outra metade, quase que a outra metade, porque a parcela do Paraná seria a terceira força em termos de torcida aqui em Curitiba, mas essa quase que metade do Curitiba comemorou muito o rebaixamento do arquirrival, o Atlético Paranaense. Minha avó já dizia, Júnior, que humildade e cautela não fazem mal a ninguém. E a gente chega justamente no ano do centenário do Clube Atlético Paranaense, que o que pesou pode ter sido grande parte da prepotência do seu dirigente maior, o Petralha, que lá em 2015 chegou, eu diria, a petulância de declarar numa entrevista que até o ano do centenário
que o Atlético Paranaense se tornaria uma espécie de Real Madrid. Veja a que ponto realmente a prepotência de um dirigente de futebol pode chegar. Claro que a gente, como desportista e amante do futebol, lamenta o fato de, para o ano que vem, que já está batendo as portas, o ano de 2025, o futebol paranaense não terá nenhum representante na divisão principal do futebol brasileiro, que é a Série A e que é o Brasileirão. O Atlético é rebaixado após 12 anos de temporadas seguidas, frequentando a Série A, e após 34 anos, foi a última vez em 1990, quando em 1989 nós tivemos o rebaixamento da dupla Atletiba juntos para a Série B do futebol brasileiro. Bem, o que se espera agora daqui para frente é muito trabalho, não apenas por parte do Atlético, mas também por parte do Curitiba, em formar equipes competitivas, equipes que não venham aliar apenas a técnica, mas que tenha muita garra, que são virtudes que uma equipe que disputa uma Série B com a intenção de retornar à Série A precisa ter. Claro que, da forma como o dirigente Petralha vem atuando, ele deve estar envergonhado, né? Pelo que aconteceu, exatamente fruto da sua prepotência e das suas declarações. Eu imagino que vai ter muita dispensa daqui para frente no elenco do Atlético, e já começou exatamente com o comando técnico da equipe rubro-negra. Agora é esperar, principalmente, que Atlético e Curitiba tenham muito juízo se pretendem voltar de forma mais rápida para a Série A do futebol brasileiro. Júnior. Perfeito, Fernando. Perfeito análise sua, citando, né, inclusive, a prepotência do senhor Petralha, que fez declarações e não fez e faz, né? O Petralha vai bem nessa linha, né, de arrogância, né? No futebol de hoje, meu amigo, você não pode vir com esse discurso, né, de ser porque ele é o responsável maior pelo clube, vir com essa prepotência, com esse discurso arrogante e cá entre nós, viajando, né? Vão me tornar uma potência como o Real Madrid, menos, né, senhor Petralha? Menos. E aí acaba, né, gerando uma situação para lá de... como é que eu posso usar aqui o termo mais propício? Foi um mico, né? Um baita de um mico, porque no ano do centenário, o Atlético Paranaense, que começou muito bem, né, o Campeonato Brasileiro, figurando ali entre os primeiros colocados, foi numa queda retumbante. Foi perdendo jogos, era derrota atrás de derrota, e acabou chegando à zona do rebaixamento. Conseguiu ali uns resultados positivos, mas depois, após a derrota para o Red Bull Bragantino em casa, viu a situação se complicar e foi para a última rodada já com uma dificuldade tremenda para se manter na série principal do Brasileirão. Agora, para o futebol do Paraná como um todo, é muito ruim. E é claro que a expectativa é que, para o próximo ano, tanto o Atlético como o Curitiba retornem à divisão principal do futebol brasileiro. Mas o assunto agora, com o meu caro Robinson Lessa, em Penedo, Alagoas, é sobre o Mundial, o Super Mundial de Clubes. Aliás, só antes de falar do Super Mundial, o Botafogo, como eu falei na nossa edição dos shorts do Primeiro Desporto, está a viajar, né, para Doha, no Catar,
onde vai estrear na quarta-feira contra o Pachuca do México, no estádio 974, estádio esse indoor que o Brasil, no Mundial de Seleções, a Copa do Mundo, fez 2 partidas, tudo já lá pronto, enfim. Botafogo que vai disputar esse Mundial e que terá a equipe do Real Madrid também presente, enfim, a possibilidade de fazer uma final com o grande e poderoso Real Madrid do Botafogo. A gente vai acompanhar aqui também nas nossas edições do PB Desporto, informando tudo sobre essa disputa do Mundial lá em Doha, no Catar. Mas agora sim, meu caro Robinson Lessa, o Super Mundial, tivemos o sorteio dos grupos, a definição dos grupos na última semana, e eu queria uma análise sua com relação aos grupos e as possibilidades das equipes brasileiras nesta competição. Um abraço, Robinson. Olá, amigos do Resenha da Bola. Olá, Antônio Júnior. Uma satisfação estarmos aqui voltando para comentarmos sobre o sorteio que a FIFA realizou ontem e definiu os grupos do Super Mundial de Futebol de Clubes, que acontecerá na próxima temporada, em meados de 2025, lá nos Estados Unidos. A Federação Internacional de Futebol Association definiu os grupos e nós, aqui do Brasil, contaremos com a participação de 4 equipes, né? Teremos representatividade dos mais diversos continentes e eu acho que isso vai dar um quantitativo muito grande de clubes, mas eu não sei a qualidade, o qualitativo como vai ser desta competição. Eu vou esperar para ver primeiro ano, né? Mas eu creio que tem algumas equipes de continentes que não têm a prática do futebol como uma prioridade, com um alto primor técnico, e se farão representar. Todavia, vamos esperar para ver. Não quero pré-julgar, mas é um ponto de vista meu a esse respeito. O Brasil será representado por Palmeiras, Fluminense, Flamengo e Botafogo. Palmeiras ficou no grupo A, ao lado do Futebol Clube do Porto, do Al-Ahly e do Inter de Miami, a equipe do Lionel Messi, lá dos Estados Unidos. Por sua vez, o Botafogo enfrentará Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid e Seattle Sounders. É um grupo, para mim, dos times brasileiros, já adianta aqui, o mais complicado. Por outro lado, Flamengo pegou um grupo que eu acho que dá para passar com relativa tranquilidade. Flamengo ficou no grupo D, ao lado do Esperance Esportivo da Tunísia, Chelsea, da Inglaterra, todos nós, e o Leão do México. Por fim, o Fluminense Futebol Clube vai enfrentar Borussia Dortmund, uma parada indigesta. Vamos lembrar que o Borussia sempre vem protagonizando belas campanhas, recentemente no campeonato alemão. O Ulsan, da Coreia do Sul, e o Mamelodi Sundowns, da África do Sul. Também uma baba aqui para nós. Botafogo pegou o grupo mais complicado, no nosso modo de entender. E o Fluminense, o grupo dos mais fáceis. Qual é o problema do Fluminense? A bolinha que o tricolor das Laranjeiras vem jogando. Se fosse aquele Fluminense da Copa Libertadores do ano passado, se classificaria com os pés nas costas. Todavia, o Fluminense atual é um time que luta desesperadamente contra o rebaixamento para a segunda divisão do futebol brasileiro. Então, são nuances que precisam ser levadas em conta. O grupo, teoricamente, é o mais fraco? É. Mas vamos aguardar, porque a gente sabe realmente que surpresas poderão acontecer e precisamos levar em conta que essa competição só será realizada daqui a 6, 7 meses, onde a realidade dos clubes poderá
ser bem diferente. Um forte abraço e até lá, meu querido Antônio Júnior. Perfeito, meu caro Robinson Lessa, em Penedo Alagoas, você analisando de forma mais aprofundada o Super Mundial. De fato, né, Botafogo tem, teoricamente, das equipes brasileiras, o grupo mais complicado, porque tem Paris Saint-Germain, o Atlético de Madrid, numa temporada muito boa. E o Palmeiras pegando o Porto, né, teoricamente é a equipe ali que vai brigar com o Palmeiras, o Fluminense, o Borussia Dortmund, o Flamengo, o Chelsea, mas todas com chances de avançar. O Botafogo vai ter que suar mais, porque são duas equipes de fato grandes aqui do futebol europeu. E com relação a termos equipes mais fracas, eu acho que, assim como no Mundial de Seleções, é normal. Você tem as seleções mais fortes e também no futebol de clubes, claro que esses times da África, por exemplo, de outros continentes, com poder financeiro menor, mas estão ali porque no ranking da FIFA foram os melhores e tem, claro, todo o direito de participar. E é bom, porque você vai ver, há uma certa discriminação, eu sempre vejo por aí, que não há, é claro que eles estão no outro nível, mas quem disse que não pode ter, a gente vê ali equipes fazendo um bom futebol, independente se vai passar por uma equipe mais forte. Né? Eu acho mais do que justo, democrático, e a gente vai ter, na minha opinião, um Super Mundial. Tem tudo para ser de ótimo nível, e a partir daí, eu acho que o principal é esse confronto, né, das equipes ditas, consideradas, e são de fato, com maior poder financeiro, e melhores, com jogadores, com a possibilidade de ter sempre jogadores dos melhores do mundo, enfrentando também times da América do Sul, como do Brasil, Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Botafogo, enfim, da Argentina também, River e Boca, que tem, né, equipes boas, fortes, cada vez mais aí com o poder financeiro dessas equipes aí no Brasil crescendo, de fazer pelo menos um Mundial ali, disputando, né, seguindo adiante e indo o mais longe possível. O resto, né, o que vier é lucro, como se diz. Mas vamos falar agora da demissão do Renato Gaúcho. Já era um ambiente, era quase certo a sua demissão. O Grêmio, assim como o Inter, teve problemas devido às enchentes do Rio Grande do Sul, jogando boa parte dos jogos fora de casa, em outros estádios, longe, ou seja, não atuando no seu estádio, no seu gramado. O Inter começou mal, mas deu a volta por cima, chegou a ficar 16 jogos invicto, 12 vitórias, 4 empates. Resultados esses que possibilitaram o Inter chegar ao 5º lugar e garantir uma vaga direta na fase de grupos da próxima Libertadores da América. O Grêmio não teve o mesmo desempenho, o Renato não conseguiu emplacar o Grêmio, apesar de ter bons jogadores, e acabou por ser demitido nesta segunda-feira. Agora, uma cena constrangedora envolvendo o Fernando Diniz. Você pode até contestar, não gostar muito do Diniz, o estilo dele demanda tempo para um clube, para um time assimilar, ok. Mas que o Diniz é um técnico, em primeiro lugar, que procura algo diferente, isso desde que ele começou no futebol, isso é fato, e é saudável para o mundo do futebol. E claro, também não dá para você admitir mais, gente. Um técnico chegar, porque perdeu 4, 5 jogos, já é demitido. Porque tem a pressão da torcida. Porque no Brasil é assim. Não tem essa do Brasil assim. Enquanto os dirigentes não tiverem peito para não irem pelo protesto da torcida, isso não vai mudar. E aí aconteceu como aconteceu no Flamengo nos últimos anos, de ter vários técnicos, né? 2 técnicos em média por ano. Está na hora de mudar essa realidade. E o Diniz, ainda bem, teve a reunião na manhã dessa segunda-feira, ele declarou na coletiva, né, no pós-jogo, na partida que o Cruzeiro venceu o Juventude, mas vai disputar a Sul-Americana, porque o Bahia ganhou o seu jogo e pegou a 8ª vaga, que estava chateado porque a Rádio Tatiaia tinha comunicado que ele ia ser demitido. Ele falou, a rádio sabe e eu não sei. Eu tive contato com a direção e ainda falaram que iam definir, né, e não falaram, e eu fiquei sabendo através da rádio. Mas, enfim, muito chateado, estava revoltado em mas na manhã dessa segunda-feira foi confirmado a continuação do seu trabalho, vai seguir no Cruzeiro em 2025. E o Gabigol, lamentável, né? O Gabigol tem a história no Flamengo, ninguém nega, o 6º maior artilheiro do Flamengo na sua história, gols importantes como na final da Libertadores de 2019, vários jogos de altíssimo nível, também fazendo gols em outras finais. Agora, ninguém é maior que a instituição.
E o Gabigol, esse egocentrismo, esse ego dele, de achar que é o maior, né? Depois que ganhou a camisa 10 do Zico, passou a achar que era o jogador mais importante da história do Flamengo. Aí vem com aquela declaração, fora os atos deles de disciplina, dentro e fora dos gramados. Uma sequência, os 2 últimos anos sem jogar nada. Fez 2 gols na final, no primeiro jogo da final na Copa do Brasil. E daí? Ele é maior que algum, ele é maior que a instituição? Patético o seu Gabigol falar que ele é imortal, que ele é uma lenda. Esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Lembrando que teremos uma edição do PB Desporto, eu, Antônio Júnior, direto aqui de Gando, da região do Porto Norte de Portugal, e Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, ainda no final desta segunda-feira, começo de terça-feira no Brasil, aqui em Portugal, já madrugada, após o resultado das eleições do Flamengo. Iremos fazer um programa com todos os detalhes para você ligado aqui no nosso canal. A todos um abraço e até a próxima.